Olá, queridos, Deus abençoe. Tudo bom? Uma boa semana, um bom término de semana. Estamos daqui a pouco iniciando uma nova. Estamos felizes porque estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. E eu estarei ressaltando hoje uma reflexão, tá bom? Hoje não será exatamente uma aula, hoje iremos refletir sobre algumas passagens bíblicas de apenas um livro, no qual ressalta um personagem que eu digo para você que ele, se eu posso dizer assim, é um cristão raiz, é um cristão que defende os seus princípios, era um cristão que deixou um legado, no qual, através da sua atitude em defender aquilo que ele acreditava, ele livrou o povo judeu de ser aniquilado e influenciou uma rainha chamada Esté. A gente vai estar ressaltando hoje uma história no livro de Esté. Embora Esté, esse livro recebe esse nome, hoje na nossa reflexão ela será a coadjuvante. Os nossos protagonistas serão dois homens, Mordecai e Amã. Ô, homenzinho, pois é. Mas antes de eu entrar propriamente no assunto no qual Deus ministrou meu coração para trazer a você e você ser abençoado, porque eu creio, porque eu fui abençoado, e não porque eu estou falando, querido, mas é porque a palavra de Deus ela é viva. Aleluia! E ela entra dentro do seu coração, ela aviva, ela traz esperança, ela traz fé. E a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então fique atento, abra bem os seus ouvidos e o seu coração e receba de Deus nesta noite, neste dia, nessa madrugada, não importa. Fica ligado, aleluia, porque Deus quer ministrar no seu coração. Eu já vou logo dizendo para você que eu tô animada, hein? Porque Deus, olha, derramou, querido, água abençoada no meu coração e avivou de tal forma, porque a gente vê aí o sistema, as coisas loucas que tá acontecendo e às vezes a gente fica pensando, meu Deus, será que a gente tá agindo errado? A gente tá andando na contramão, tudo bem, beleza, a gente sabe que a gente tem que andar na contramão, mas meu Deus, tá sendo pouco a gente pegar na mão de alguns para poder ir junto com a gente. É a massa indo contrário e a gente, alguns gato pingado e a gente fica, Jesus, tem misericórdia. Mas Deus vai avivar o seu coração, assim como avivou o meu, através da atitude desse personagem bíblico. Mas antes de eu falar de Mordecai e Amã, vamos relembrar uma passagem bíblica que a Bíblia fala para mim e você fazer. Romanos 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar, querido, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então já inicia essa reflexão dizendo para você, você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Então não se adequa. Não aceite, não se conforme com os padrões deste mundo. Que as atitudes de Mordecai possam avivar o seu coração e você possa tomar posição de servo na obra de Deus, querido, no exército de Cristo e pelejar, porque Deus é contigo. Vambora! Vamos meditar nesse personagem. Mas antes, é importante eu ressaltar uma coisinha importante para você. Qual era o rei que estava reinando ali na cidade de Suzã? O rei era o rei Assuero, tá bom? Eu vou pincelar algumas coisas da história bem rapidamente, mas quando você puder, leia o livro de Esté. É pequenininho, é 10 capítulos só. Gente, é numa sentada só. É rapidinho, tá? Então vamos lá, era o rei Assuero e ele reinava sobre 127 províncias. Tá? Desde a Índia até a Etiópia, reinando na cidade de Suzã. Então, ó, o que aconteceu, o assunto mesmo que a gente vai estar ressaltando foi ali naquela cidade. E Mordecai, quem era Mordecai? Era judeu da tribo de Benjamim. Tá lá em Esté, capítulo 2, verso 5, tá bom? Ele já tinha enfrentado um exílio, o cativeiro babilônico, tá? Lá você vai ver, nesse capítulo 5, capítulo 2, do 5 ao 6, no qual foi levado junto com os exilados, que foram deportados junto com o rei, no caso, na época, o rei de Judá, nessa época, era o rei Jeconias, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, eu já quero te apresentar esse personagem bíblico, Mordecai,
já te falando algo, que esse homem, ele vai nos ensinar grandes lições, porque ele já tem experiência. Antes dele enfrentar a situação no qual vou te apresentar, ele já vinha com uma bagagem. Querido, esse homem, realmente ele sabe o que é padecer e ser humilhado. Ele enfrentou um exílio. E ele também trouxe em sua bagagem algo valiosíssimo, que foi fundamental quando ele foi pressionado. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia o que Deus tinha feito com o seu povo. Ele saiu de um cativeiro, ele viu o que Deus fez e vários outros acontecimentos. Então esse homem tem experiência. Então vem comigo. Peço você que tenha um pouquinho de paciência, porque não posso deixar somente nas minhas palavras. Vamos ter que ler alguns versículos para que você realmente possa analisar, meditar, refletir na atitude desse servo de Deus. Então, querido, vamos lá comigo, vamos trabalhar esse assunto que eu creio que você vai ser abençoado. Então, é importante ressaltar também outra coisa, que ele criou Radassa, que no caso é Esté, né? Que é filha do seu tio. Não vou falar de Esté, vou passar correndo, embora ela faz parte de toda a trama, né? De todo acontecimento ali da história, mas eu não vou focar em Esté. Ela vai ser hoje coadjuvante, tá bom? Vamos lá? Então, a gente sabe também que Esté era órfã de pai e mãe, então Mordecai criara Esté. Agora, quando é que começou essa perseguição de Amã a Mordecai? Que é o assunto no qual iremos ministrar, eu e o Espírito Santo, que é o assunto no qual Deus trabalhou no meu coração para trazer para você de forma reflexiva. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a gente ressaltar algo que foi logo depois de Esté se tornar rainha, assumindo o lugar de Vasti, que era a rainha anterior. Por que Vasti perdeu a posição de rainha, né? Que era a rainha do rei Assuero? Ela, após a sua recusa em comparecer na presença do rei e dos seus convidados. Então, o rei, ele primeiro mostrou toda a sua riqueza para o povo e depois ele fez uma festa, um banquete de 7 dias. E eles estavam bebendo. Depois que o coração dele estava alegre, resumindo, bêbado, ele quis chamar a sua rainha, né, para demonstrar também a sua beleza para com o povo. E ela se recusou. E diante disso, foi uma afronta para com o rei. Então os sábios falou: o que vai acontecer? Estou resumindo, tá bom? O que vai acontecer? Porque todas as outras mulheres vão ficar sabendo da atitude da Vasti e vão querer fazer isso com os seus maridos também. Então eu recomendo ao senhor que o senhor retire ela da posição de rainha e coloque outra. E assim o rei fez, seguiu os conselhos desses sábios, reuniu várias mulheres ali, virgens, e fez com que essas mulheres fossem cuidadas durante um ano com o melhor, né, da casa do rei, para que após um ano todas elas viessem a se apresentar ao rei. E a Bíblia fala que foi do agrado do rei quando ele encontrou, né, Esté. Ele amou Esté. E assim a nomeou como rainha no lugar da Vasti, tá? Quando você puder ler o livro de Esté, é interessante e abençoador. Mas vamos lá. Mas antes de refletirmos a situação sobre Mordecai e Amã, é importante atentar que Mordecai descobriu uma trama. Por que eu tenho que ressaltar essa situação antes da gente entrar no assunto no qual eu quero explorar? Então, Esté agora é rainha e a Bíblia ressalta ali, o livro de Esté ressalta que Mordecai todos os dias passava em frente ao palácio ali. E ele se sentava ali na porta, no caso, do rei ali. E ele descobre uma trama dos eunucos contra a vida do rei, quando se encontrava sentado junto à porta do rei. Está lá em Esté, capítulo 2, verso 21. E ele fica sabendo que alguns eunucos querem matar o rei. Ele conta para Esté, que já é rainha, e a rainha conta para o rei Assuero, e o rei Assuero vai averiguar essa situação e ver que realmente é real, que é verdade. E esses conspiradores que conspiram contra a vida do rei acabam sendo pendurados em uma forca. Então, é importante ressaltar esse assunto, porque depois você vai entender por quê. Mas ali, depois que é escrito, é guardado o acontecimento, mas ele não recebe nada do rei.
e segue. A vida continua. Aí agora, antes da gente entrar sobre o assunto, por que a Amã odeia tanto Mordecai a ponto de persegui-lo, de matá-lo, a ponto de não só matar ele, mas todos os judeus, o que ocasionou? Eu quero lhe apresentar a Amã, o bendito Amã, o homenzinho, né? Vem comigo. Agora, eu quero que você entenda que qualquer... talvez, quando a gente for ressaltando algumas características do Amã, você vai ver assim, gente, eu vi isso em algum lugar. Gente, não parece o que... Qualquer... Você fica quietinho, tá bom? Guarda pra você. Muitas coisas, muitas características que você vai ver aqui em Amã, você vai ver coisas que você tá vendo no mundo afora, pelas televisões e assim vai. Você vai ver que desde que mundo é mundo, o homem sem Deus, ele se corrompe. Essa é a realidade da coisa. Mas vem comigo, vamos lá. A partir do capítulo 3 é ressaltado este personagem, né? Demonstra que o rei Assuero, ele exalta a Amã. Então a Amã aparentemente parecia ser um oficial do rei, um homem comum, não tinha tanta... Só sei que no capítulo 3 começa a ressaltar ele. Ele entra em cena e fala que esse rei Assuero, ele exalta a Amã, dando-lhe um cargo mais elevado do que todos os oficiais que estavam com ele. Então, depois do rei, é a Amã, é o cara. É como se fosse assim, depois do rei, é ele. E ainda para completar, ele recebeu desse cargo, né? Super blaster, mega, né? Cargo. O rei dá uma ordem que todos, a mando do rei, no caso, tinham que se inclinarem perante a Amã. Então, aonde ele passava, todo mundo tinha que se inclinar, tinham que reverenciá-lo. Imagine, né? Como é que ele não deve que ficava inflável, né? Cheio, se sentindo tal. Mas vamos continuar. Mas a narrativa bíblica, querido, ele demonstra que Mordecai não obedecia essa ordem, mesmo sendo advertido pelos oficiais do rei. Pois, sendo judeus, cria que só a Deus devia reverência e adoração. Vamos lá para a palavra. Esté capítulo 3, do 1 ao 4, e diz assim: depois disso, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, Amã passava, todos se inclinavam, e Amã judeu, crendo, sabendo que somente a Deus devia ser adorado e reverenciado, ele não se prostrava. Mas abre um parênteses, não era a ordem do rei? Não era lei isso? Não tinha que obedecer? Mas os princípios daquilo que Mordecai cria estava acima da lei humana. Grande ensinamento esse homem nos ensina. Já começa entrando aqui na narrativa bíblica, nos dando uma grande lição. Ele poderia morrer, mas mesmo assim, os princípios no qual ele cria e no qual ele tinha já vivenciado experiências com Deus através do povo israelita no exílio babilônico, ele sabia, querido, que valia a pena pagar o preço. Mas eu continuo acompanhando comigo aqui. O último verso 4, dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhe dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se... Olha só o que diz aqui, parte B do verso 4. Contaram a Amã o que Mordecai estava fazendo. Por que contaram? Para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. É como se eles estivessem falando assim nas entrelinhas:
Ele está se sentindo mais importante que a gente, não quer obedecer a regra do rei, não quer se inclinar perante a Amã, a gente tem que obedecer e ele não tem que obedecer. Então vamos contar, Amã, vamos ver realmente que aquilo que ele está falando para nós, realmente ele vai viver o que ele está falando. Ele foi confrontado. Ele foi, querido, confrontado com aquilo que ele estava falando, anunciando, aquilo que ele falava para aqueles homens no qual ele cria. Não, somente ao meu Deus me prostro, somente ao meu Deus adoro, porque sou judeu. E a gente não vê por aí? Será? Vamos ver. Quando o fulano estiver na prova, se realmente ele ou ela vai estar falando isso que ela fala. Ela está falando isso porque as coisas estão bem na vida dela. Eu quero ver quando tiver tudo mal. Se realmente ela não vai negar esse Deus. Desde que mundo é mundo, Satanás, querido, faz com que venhamos a agir dessa forma. Lembra da vida de Jó? Satanás, o diabo falando para Deus, ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Entendeu? Tira as coisas dele. Aí depois o diabo viu que Jó continuou fiel. Aí depois falou, tira a saúde dele, pele por pele. E vamos ver se ele não vai te negar. A todos os momentos, querido, a todo momento da nossa vida estamos sendo provados. Quando o diabo não nos confronta de cara, ele usa pessoas para nos confrontar. E assim, Amã foi instrumento de Satanás para confrontar Mordecai diante daquilo que ele estava anunciando, que ele cria e que ele acreditava e que ele defendia. Mas continua comigo aqui, querido, porque diz aqui, ó, que vemos que Mordecai era um homem que seguia os princípios bíblicos, que no caso a lei de Deus naquela época. Ele defendia aquilo que acreditava. Há um preço, querido, a pagar. Lembra da aula passada? Sempre há um preço a pagar. Nós temos que realmente saber o que queremos. Servir a Deus? Queremos realmente servir a Deus? Então se prepara. Não será fácil. A Bíblia nunca falou que vai ser fácil. Mas a Bíblia fala, querido, que é vitória. No final é vitória, porque Deus está com você. Mas não deixa que as afrontas, que as injúrias, que as calúnias, que as lutas venham fazer com que você venha desistir. Porque aqui você está vendo, querido, você já vai conhecer o final da história de Mordecai, porque já se encontra escrito aqui. Mas você também está escrevendo uma história. Você é um livro, querido. E deixa Deus escrever a sua história. Deixa a sua história terminar linda, bela. E ela só vai terminar bonita se você entregar ela nas mãos do Senhor. Mas vamos continuar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos analisar, querido, o andamento da história devido a essa conduta de Mordecai. Então nós vimos que Amã foi levantado, né? Tá lá com seu cargo, lá se sentindo tal, o último pacote do biscoito, depois do rei, é ele que tá mandando. E todos se inclinam perante ele. Mas Mordecai firme com as suas convicções, com aquilo que ele crê, com seus princípios, né, divinos relacionados a Deus. Mas diante da conduta de Mordecai, o que acontece? O que acontece na trajetória ali da história? O que Mordecai tem que enfrentar com a atitude que ele toma, com a posição que ele toma? E tá lá em Esté, capítulo 3, do 5 ao 15. E diz assim, a partir do verso 5. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco o quê? Nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo, porque ele lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Então, para aí rapidinho. Quando Amã, melhor dizendo, viu que Mordecai não se inclinava, os servos do rei e também que servia a Amã, declarou a Amã
Da onde era Mordecai? De que povo ele era? Povo judeu. E declarou também o que ele cria, o que ele acreditava. Então, o que Amã pensou? Não vai ser só Mordecai que vai me dar essa dor de cabeça. Não vai ser só Mordecai que vai deixar de se inclinar, de me reverenciar. Esse povo judeu, entendeu? Eu tenho que acabar não só com Mordecai, mas com todos aqueles, com esse povo judeu. Nós temos que exterminar. Porque esse povo é um povo que não quer se inclinar. Você está vendo algo semelhante no tempo de hoje? Mas vamos prosseguir. É um povo que causava repúcia, ódio a Amã, porque era um povo que não abria mão dos seus princípios. E a Bíblia que fala, verso 6, porém julgou que era pouco, a Amã falando, nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, a Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês. E foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero, existe um povo, sabe, espalhado. Ele não disse qual é o povo. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem a lei do rei e por isso não convém tolerá-los. Isso não está acontecendo hoje em dia? Um povo que não se curva a princípios mundanos, um povo que não se curva, não se molda, conforme o versículo que nós lemos de Romanos 12, verso 2, aos moldes desse mundo, e causa o quê? Raiva, ódio a todos aqueles que se adequam ao mundo. E a intenção dessas pessoas é o quê? Tentar destruir, tentar, aniquilar esse povo. É meio semelhante o que eles passaram, né? É o que a gente está vendo hoje. Mas vamos continuar. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos. E eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entre nos tesouros do rei. Olha o suborno aí. Eu vou pagar aqueles que vão matar esses judeus. Essa raça que a gente não tem que tolerar, essa raça que não se sujeita, que não obedece, que não se molda. Vamos continuar. Verso 10. Então o rei tirou da mão o seu anel, o sinete, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. A Bíblia fala que ele era inimigo. Ele disse, fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Engraçado que o rei Assuero, ele não perguntou que povo era. Amã só falou para o rei Assuero que esse povo era um povo que não se adequava e que não obedecia às leis do rei, no caso, leis humanas, e com isso, devido aos seus princípios, e por eles não obedecerem, não se submeter, não se adequar, né, aos moldes daquela época, daquele mundo ali, eles tinham que ser aniquilados. E o rei não quis saber nem que povo era, mandou matar. Toma o meu anel, assina no meu lugar e aniquila. Verso 12. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei e, segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu os sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, para ninguém deixar de entender e para que todos possam caçar mesmo os judeus em tudo quanto é lugar. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. Verso 13, capítulo 3, verso 13. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, a Bíblia é bem clara,
tanto os jovens como os velhos, as mulheres, as crianças fossem destruídos, mortos e aniquilados, e os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Sanguinário. Verso 15. Os mensageiros impelidos pela ordem do rei partiram imediatamente. Pressa de fazer o mal. E hoje em dia? Quando a justiça tem que agir de forma no qual venha beneficiar o povo, a gente não vê tanta pressa. Mas quando é para fazer o mal, que rapidez! É muito semelhante, né? O que tem se apresentado por aí. E a lei foi proclamada na cidade de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber depois desse decreto. Mas a cidade de Suzã estava perplexa, porque estava repleto de judeus. E depois, após a liberação do decreto, o decreto foi assinado. Levaram as cartas. Já está decretado através do anel do rei. Não pode voltar atrás. E agora? Após a liberação do decreto, qual foi a atitude de Mordecai? Mordecai poderia recuar. Não, vamos nos calar. Peraí, vamos agir com mais parcimônia. Não, talvez fomos drástico demais. Vamos tentar agir de forma mais, com mais amor. Não, querido, que a gente tenha que defender a verdade de forma ríspida, de forma agressiva. Não é isso que eu estou falando. Mas você vai ver, querido, que Mordecai não se acovardou diante da ofensa, diante do decreto que já foi liberado, diante da sentença que já foi sentenciada. Ele não se acovardou, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que ele estava defendendo a verdade e que Deus ia levantar-se e pelejar por ele e pelo seu povo. Após a liberação do decreto, qual foi a atitude de Mordecai, então? Eu quero que você acompanhe comigo a passagem, louvado seja o nome do Senhor, do capítulo 4 de Esther. A partir do verso 4 até o verso... Deixa eu ver aqui, até o verso 17. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar do verso 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. A gente vê aqui também que não foi somente Mordecai que se levantou. Outros se levantarem de outra forma, com oração, com jejum, E com pano de saco, demonstrando, grande clamor. É importante eu abrir um parênteses aqui, querido, para você entender algo que Deus ministrou no meu coração e eu quero repassar para você. A gente vê que alguns estão aqui orando e jejuando e estão também em pano de saco, demonstrando um protesto, clamando ao Deus vivo. Mas Mordecai, ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão de estar de frente, pelejando na batalha. E muitas vezes a gente não entende certos servos de Deus que estão pelejando de frente, que acaba ficando em destaque e sendo mais perseguidos, mais caluniados, mais desprezados. E às vezes a gente pensa que a pessoa está querendo aparecer, ou que talvez essa pessoa, louvado seja o nome do Senhor, está querendo se promover através das atitudes. Mas a gente vê aqui, querido, que Deus levanta cada um para um propósito específico na sua obra. Então a gente nunca deve julgar. A gente, quando achar algo, leva para os pés do Senhor. Porque se for realmente o que você está pensando, Deus vai ministrar no seu coração. E ore pela pessoa, porque se realmente for, a pessoa estiver com a intenção que não agrada ao Senhor, Deus vai mudá-la. Agora a gente vê
tantas pessoas, no tempo de hoje, servos de Deus, na linha de frente, pelejando, sendo apedrejado, sendo caluniado até pelos próprios cristãos. E às vezes a gente não entende que Deus o colocara, tanto o homem como a mulher, ali na linha de frente. E Deus permite que ele está sendo apedrejado porque ele tem estrutura para aguentar. Como muitos não têm estrutura para aguentar, como outros aqui estavam orando, jejuando e colocando o pano de saco. Não quer dizer que eles estavam fazendo menos coisas do que Mordecai, mas cada um é chamado para algo específico na obra. Então, querido, antes de julgar, leve para o Senhor, leve para o altar e ore por esta pessoa. Porque, querido, assim como Gamaliel, né? Aquele que educou Paulo. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Assim como Gamaliel olhou para os apóstolos e quando eles estavam sendo caluniados ali na sinagoga, e ele falou assim: deixa eles, porque se for de Deus, eles vão continuar. Se não for de Deus, eles vão perecer como muitos outros que apareceram. Então é assim que a gente tem que fazer. Coloque a pessoa que talvez você esteja julgando nos pés do Senhor, porque se for de Deus, Deus vai capacitar a cada dia para continuar pelejando de frente ali na batalha. Agora, se não for de Deus, vai passar como muitos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então acompanha comigo aqui, capítulo 4, verso 4. Então diz aqui: então as servas de Esté e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esté chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Vou resumir em poucas palavras. Mordecai estava na praça, ali de frente para o palácio do rei, de pano de saco, gritando, e com a amargura na alma. E Esté manda o servo dele Ataque levar roupa para Mordecai e tirar aquele pano de saco, mas ele se recusa. É como se estivesse protestando contra o decreto humano, o decreto do inimigo. Ele não aceitava, ele não se conformava conforme Romanos 12, verso 2. Ele não aceitava, querido, porque ele sabia que ele e o seu povo estavam nas mãos do Senhor. Verso 7. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele ao servo de Esté, que se chamava Ataque. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido para pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esté e pudesse a colocar a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo seu povo. Esté, verso 10 fala: então Esté falou a Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Verso 12. Essas palavras de Esté foram transmitidas a Mordecai. Então, querido, como se, falando na linguagem de hoje, Esté fala assim: vai lá e avisa Mordecai que qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamado pode morrer, o decreto de morte. E nesses 30 dias o rei ainda não me chamou. Eu tô botando a minha vida em risco. Aí a resposta de Mordecai. Então Mordecai, verso 13. Então Mordecai pediu que respondesse a Esté: não pense que por estar no palácio real, é como se estivesse falando assim na linguagem de hoje. Não pense, querida Esté, por você estar desfrutando das coisas palacianas, por você estar vivendo num momento bom, agradável, né? Que você, não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar.
Porque se você ficar calada agora, omissa, é isso que ele está querendo dizer? De outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. É como se Mordecai falasse assim, ó, vai lá e fala para Esther que não pense por ela estar no palácio que ela vai escapar, porque quando o rei souber que ela é judia e a lei é para todos os judeus, ela vai perecer. Mas se ela agora, no momento no qual Deus o colocara lá, para poder Deus a usá-la para poder livrar o seu povo e ela ficar omissa, Deus vai levantar outro. Mas a sua casa vai perecer. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B do verso 14. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. É como se Mordecai falasse, Esther, medita, reflete. Talvez foi para que você nesse momento tomasse posição. Por isso que Deus te colocara nessa posição. E às vezes a gente não entende, querida. Às vezes Deus coloca pessoas em certas posições no qual ele tem o poder para exercer influência, para influenciar outros a pelejar pela verdade. E esses servos ficam omissos. E aqui a gente vê a advertência, a exortação de Mordecai para Esther. Não pense, querido, não pense, querida, que você, sendo serva, querido, sendo servo do Senhor, quando os cristãos forem perseguidos, se você vai escapar. Não pense que você vai escapar. Porque a posição no qual o Senhor o colocara é para você tomar posição de cristão. É para você pelejar a verdade, é para você defender a verdade e influenciar outros a pelejar pela verdade. E foi o que aconteceu aqui nessa história. Mordecai influenciou Esther. Esther estava querendo tirar o corpo dela. Peraí, Mordecai, se eu for falar, se eu for ir ter com o rei, eu posso morrer. Aí é como se Mordecai falasse nas entrelinhas para Esther. Esther, reflete, querida. Talvez Deus te colocara nessa posição para, neste momento, você tomar posição e livrar o seu povo. Mas Esther, glória a Deus, aparentemente demonstra aqui na história que Esther era uma mulher sábia. Porque assim como ela ouviu também o conselho do eunuco que a preparara para se apresentar para o rei, quando ela foi escolhida, ela também ouviu o conselho de Mordecai. Verso 15. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Verso 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, depois irei tomar posição, depois irei pelejar pela verdade, depois irei tomar a atitude que me cabe, mesmo que seja contrária às leis humanas. É isso que a Esther está falando aqui. Porque eu vou tomar posição, orem por mim, jejuem por mim, porque eu não vou me omitir. Eu vou tomar posição de serva, porque Deus está no controle e Deus me colocou nessa posição para, no momento certo, que é agora, eu me posicionar. E ela fala, se eu tiver de morrer, morrerei. Ali, querido, Esther pegou a visão do que é ser cristão. Nós não estamos aqui neste mundo para agradar a B, C ou D. Não quer dizer que temos que viver em guerra. Não quer dizer que temos que ser pessoas desagradáveis de jeito algum. Cristo pregava o amor. Mas com a verdade não se brinca. Com a verdade, a gente luta pela verdade. A gente peleja pela verdade. A gente defende a verdade. Lembrando qual é o objetivo de estarmos aqui, querido? Nós somos sal e luz deste mundo. Nós temos que fazer a diferença e só podemos fazer a diferença se posicionarmos no momento certo no qual o Senhor nos colocar. Então, que possamos estar atentos, ligados com o Espírito Santo, para que no momento que Deus venha
nos dar a oportunidade, porque essa oportunidade que Esther teve foi única, uma oportunidade, querido, de abençoar outros, de influenciar outros para o reino de Deus. Não venhamos a ser omissos, possamos, que Cristo possa olhar para nós e se alegrar, se orgulhar de sermos servos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 17 fala: então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. É importante, queridos, já estou terminando, é importante atentar que de início, no qual eu ressaltei, Esther não queria se envolver. Ela estava ali no palácio, ela sabia que o seu povo estava sendo perseguido, que poderia ser aniquilado, mas ela não queria colocar em xeque a sua vida. E muitas vezes a gente abre mão de nos posicionar pela verdade por causa da nossa popularidade, porque talvez a gente vai perder adébitos, vamos perder pessoas que gostam da gente, e quando a gente se posiciona, talvez não vai agradar B, C ou D. Querido, aqui estou ressaltando a palavra do Senhor. Sempre, sempre ela tem que ser prioridade na minha vida e na sua. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui diz, querido, que embora ela não queria se envolver para não sofrer os males que sua atitude poderia ocasionar, que poderia levá-la à morte, vemos, querido, que Mordecai ele foi usado como instrumento de Deus. Era um homem que tinha um espírito inconformado, era um homem que não se sujeitava aos moldes daquele mundo. E ele foi usado por Deus para exortar Esther e, através desse servo, fazer com que Esther viesse a refletir quem ela era e o porquê ela estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. E quem a colocara, porque foi o Senhor. Eu quero ressaltar rapidamente contigo 3 observações, ressaltando rapidamente essa história, porque o tempo já foi. Depois que Esther ouviu a advertência de Mordecai, resolveu tomar a posição de serva de Deus. E usou estratégias, querido, para vencer a batalha contra Amã. Então, quando você puder, leia lá capítulo 5, do verso 4 ao verso 8. Os versículos seguintes, você vai ver que simplesmente Esther não fez sem pensar. Houve uma estratégia. Por que eu quero ressaltar isso? Porque embora Deus esteja conosco, embora somos servos de Deus, embora a Bíblia ressalta que a vitória é certa pelo sangue de Jesus, por tudo aquilo que Deus fez por nós e porque Ele está no controle, nós não temos que ser cristãos ignorantes. Ignorantes que eu falo é no agir. Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor no falar, no agir, né? E nós temos que ter estratégia. Então, quando você puder, leia. A partir do capítulo 4, você vai ver ali toda a estratégia que Esther teve. O rei liberou, né? Permitiu que ela chegasse ao rei. E ali ela convidou o rei para um banquete. E não somente o rei, mas ela convidou o inimigo dos judeus. Olha que estratégia, olha que domínio próprio esta mulher teve. Ela estava vendo à sua frente. Ela convidou 2 vezes. Duas vezes ela fez 2 banquetes. No segundo banquete, ela desmascarou a Amã. Mas ela teve ali o domínio próprio, o equilíbrio de enfrentar o inimigo de frente, de enfrentar aquele homem que estava querendo aniquilar o seu povo, que estava também querendo lhe matar. E muitas vezes a gente não tem sabedoria no agir, a gente não tem estratégia no falar, né? E a gente joga por terra tudo aquilo que o Senhor queria fazer através da nossa vida. Então, embora eu ressaltei a atitude aqui de Mordecai, de não se conformar, né, de não se moldar com as coisas deste mundo, nós temos que ser pessoas sábias. E a Bíblia ressalta, se você quer sabedoria, peça ao Senhor. Mas ao ler a palavra de Deus também, nós vemos que a gente adquire sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. É com estratégia, é com domínio próprio, tá? É com sabedoria que a gente vai expandindo e vai glorificando o nome do Senhor, e Deus vai a cada dia nos usando para poder propagar a palavra do Senhor e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que a gente venha a ganhar as batalhas desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outra observação também que eu quero ressaltar rapidamente é que vemos lá no capítulo 5, do 9 ao 10, a atitude de Mordecai.
Então o decreto já tinha saído, já tinha uma data estipulada, querido, para todos os judeus morrerem, já estava decretado. Mesmo assim, lá no verso 9, verso 10 do capítulo 5, você vai ver que Mordecai, ao sair e se encontra com a Amã já sabia que já estava tudo decretado, ele se continuou firme diante das afrontas do inimigo. Ele não recuou, ele não afrouxou, ele não ficou amedrontado, porque ele cria que Deus ia reverter aquela situação. E outra observaçãozinha também importante que eu tenho que correr, você me perdoe, porque não pode ficar muito extenso, porque eu não quero te cansar, eu quero que você leia o livro de Esther, tá bom? É que Amã, eu tenho que ressaltar isso, que Amã era um homem soberbo e prepotente. Quando você puder, leia com calma as características deste homem. Ele exaltava as suas riquezas, exaltava as suas descendências, os seus filhos, tudo aquilo que o rei Assuero tinha lhe dado. Ele esbanjava, era aquele que, no tempo de hoje, que ostenta. Era assim que era Amã. Ele se sentia muito importante, porque quando Esther o chamara para o banquete, a Bíblia ressalta lá no capítulo 5, verso 12, que, falando na linguagem de hoje, tá? Que ele se sentiu muito importante porque Esther só chamou o rei e ele. Então ele se sentia o último pacote do biscoito. E no verso 13 desse mesmo capítulo 5, mostra que a soberba que possuía, que controlava a Amã, foi o motivo da sua ruína. A Amã, junto de sua mulher Zeres e seus amigos, tramaram o mal contra Mordecai. Então o decreto já foi liberado, já tinha uma data para ser estipulada, e mesmo assim Mordecai não se encurvava diante de Amã. Então a Amã falou assim: eu não vou esperar, como se eu estivesse pensando assim, eu não vou esperar chegar essa data, eu vou preparar uma forca. E a Bíblia ressalta lá no capítulo 5, no verso 14, que a forca no qual a Amã preparou para Mordecai era de 22 metros de altura, querido. Era para Mordecai morrer mesmo. Mas a mulher de Amã, ela que maquinou isso, preparou uma forca. Zeres, né? Zeres, o nome dela. É esta mulher e os seus amigos, de Amã ali na casa dele, prepararam, maquinaram esse mal contra Mordecai. Mas quando você puder ler, você vai ver que todo o mal que Amã preparou contra Mordecai, querido, caiu contra ele mesmo. A forca no qual ele preparou, querido, para Mordecai, ele foi enforcado. Porque no segundo banquete, quando a Esther estava ali com o rei, com a Amã, Esther começou a ressaltar, o rei pergunta: o que você quer? Eu te dou até te dou até a metade do meu reino. E a Esther ali começou a ressaltar ali o que estava acontecendo, que o seu povo estava sendo perseguido, que a lei foi decretada e que ela fazia parte daquele povo. E que o Amã era o responsável. E a Bíblia fala que o rei, ele ficou enfurecido, ele levantou e foi para o outro pátio. E ali Amã, ele começou a implorar para Esther livrar a vida dele. E a Bíblia ressalta que quando o rei volta, vê a Amã quase inclinada em cima de Esther. E ali o rei pensa que estava afrontando ele por estar quase se jogando em cima da sua esposa. E o rei decreta a morte de Amã. Aí tem uma pessoa que fala: ó, ele preparou uma forca para Mordecai. Então enforca ele nessa forca. Mostra, querido, que a gente não pode maquinar o mal contra o próximo. Às vezes a gente fica preocupado daqueles que maquinam o mal contra nós, daqueles que não servem a Deus, ou até aqueles que falam que servem a Deus e maquinam o mal contra a gente. Querido, não se preocupe. Nós temos que fazer como Mordecai. Sirva ao Senhor de todo o seu coração, priorize a palavra de Deus, defenda a verdade e Deus pelejará em seu favor, assim como foi com Mordecai. A Bíblia fala que ele não muda. Então, não se preocupe, faça ouvido de mercador, assim como Mordecai fez. Mordecai se encurva perante a Amã. Ele fingia que não estava ouvindo. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele sabia a quem servir. Então, não permita
que as perseguições, que as calúnias, que as injúrias venham fazer com que você venha perder o foco, tá? Entenda que todos aqueles que estão maquinando mal contra você, querido, Deus consegue reverter tudo isso, e que se essa pessoa não se converter, se essa pessoa não se conscientizar do que ela está fazendo, o mal vai cair contra ela mesma. Porque Deus peleja em favor daqueles, querido, que o ama, daqueles que o serve de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você puder, leia lá o capítulo 5 e o capítulo 6, você vai ver que a ganância de Amã o destruiu. E você vai ver também que Amã, ele queria tomar o lugar do rei. Porque quando o rei fala assim, Amã, aqui se pode fazer a uma pessoa que eu quero honrar. Aí Amã pensa consigo mesmo, ele só pode querer honrar a mim. E ali Amã começa a declarar para o rei o que o rei poderia fazer. Pega suas vestes de rei e dá para essa pessoa vestir. Pega o cavalo no qual o senhor monta e dá para essa pessoa cavalgar e passear pela praça. Ali vê que uma pessoa gananciosa, a ganância consome. Quanto mais ela tem, quanto mais ela quer. É muito perigoso esse sentimento. Então é uma coisa que a gente tem que ficar vigilante. É uma coisa que nós, querido, que estamos ali pelejando com outras pessoas no caminhar, né, de Cristo, a gente tem que atentar. Pessoas assim é um perigo. Porque às vezes a gente pensa, fulano é tão isso, tão prestativo, e quando a gente vê a pessoa só quer, né, holofotes como a Amã. Mas as pessoas não entendem que aquela pessoa, ela quer tomar o lugar do líder. Assim era com Amã. Amã queria tomar o lugar do rei Assuero. Louvado seja o nome do Senhor, porque a ganância ela não para, ela consome o homem. E no capítulo 7, do verso 2 ao verso 10, querido, nós vemos a derrota de Amã. Não vou ler, quando você puder, você leia. Ali você vai ver que ele foi enforcado com a forca no qual ele preparara para Amã. E querido, nós vemos que todo o mal no qual Amã tramou contra Mordecai, caiu contra ele mesmo. A gente tem que entender que vale a pena ser fiel a Deus. Não devemos vender os nossos princípios. Não devemos nos omitir em prol de defender a verdade. Porque a Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu termino rapidamente, trazendo a você e a mim, querido, o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. 2 Timóteo, querido, capítulo 4, do 2 ao 5. Deixa eu correr. E diz assim, apóstolo Paulo falando para Timóteo, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, como se Paulo estivesse falando, mas você, Timóteo, mas você, Priscila, coloca seu nome aí, querido, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Que o Senhor Jesus, querido, continue ministrando no seu coração. Não se omita. Não, querido, não deixe de tomar a posição de servo, de soldado de Cristo. Peleja pela verdade, porque é a verdade que faz a diferença. A verdade é que liberta. E não se preocupe se prepararem uma forca para você, querido. Porque se você tiver com o Senhor, tudo aquilo que estão preparando cairá contra eles mesmos. Deus é com você, Deus é conosco, Ele é fiel. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, querido. Deus nos abençoe.